Fala, provedor! Tudo beleza? Aqui é Pedro Rezende e eu vou trazer para vocês de uma forma bem direta o que está acontecendo em relação à Feninfra, documentação, custos, como fazer esse processo. Então vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Nós tivemos agora, no dia 12, ou melhor, dia 2 de julho, a comunicação que a Feninfra mandou para vários provedores, que é a seguinte. Vem lá com o logo da Texto Anatel, a citação das resoluções, e ao contrário das anteriores que citam o nome da empresa, essa veio simplesmente dizendo: a Feninfra informa que a empresa já foi notificada para requerer o ateste de regularidade previsto na regulamentação da Anatel, mas até o momento não consta em nossos registros a apresentação do respectivo requerimento. Informamos que, por determinação da Anatel, estão sendo elaboradas as relações de empresas notificadas que não requereram o atesto, para fins de adoção de providências cabíveis pela agência. A partir de 1/8, a Feninfra encaminhará à Anatel as denúncias circunstanciadas relativas às empresas que permanecerem sem registro do atesto. E aí, eles continuam com mais um tanto de mensagem. O que é importante? A gente já teve, para a maioria das empresas, 4 notificações, sendo que a última foi uma notificação com um PDF da própria denúncia, e agora eles deram um ultimato. Nós recebemos aqui na Portal Resende diversas comunicações, mensagens, ligações, querendo saber como resolver isso. E para a gente conseguir resolver de um jeito mais rápido, dar orientação para vocês, nós resolvemos gravar esse vídeo. Então vamos lá. Esse atesto da Feninfra é uma decisão que a Anatel fez lá em dezembro. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. E eles estipularam que a Feninfra, uma entidade terceirizada, faria análise de documentação para eles, principalmente a questão trabalhista. E que, após a análise, as empresas que não estivessem adequadas, elas seriam notificadas à Anatel ou denunciadas, levando uma possível fiscalização. As pessoas me perguntam: Pedro, tem ali algumas questões de decisão judicial, a Brint tinha uma liminar favorável, perdeu a liminar, e agora, como que está a situação? Vale a pena, não vale, faço, não faço? Eu, Pedro, da Portal Resende, não concordo com o valor cobrado. Acredito que, sim, precisamos ter empresas que façam análises, ou a própria Anatel poderia fazer essa análise, mas o valor que foi aplicado pela Feninfra é um valor absurdo, principalmente para provedores muito pequenos. E dá a ideia, a maioria que conversa comigo fala: estamos sendo roubados descaradamente ou estão tentando derrubar os pequenos provedores. Eu não vou entrar no mérito se estão tentando acabar com pequenos ou não, porque eu vejo, por todos esses anos no trabalho, que é essencial pequenos provedores para que o Brasil tenha a conectividade que tem. A gente precisa, sim, dos pequenos provedores, mas não concordo de forma nenhuma com o valor cobrado. É um valor extremamente pesado, poderia ser feito de um outro jeito, dentro da própria Anatel, enfim. Mas qual que é o grande ponto? E aqui vai o que talvez ajude vocês a tomarem a decisão. Se por acaso, por falta de pagar esse valor, o menor valor, a gente vai mostrar daqui a pouco, o menor valor de R$ 2.394, não pagando esse valor, eu recebo uma fiscalização da Anatel, a chance de eu ser fiscalizado em situações como volume de notas, equipamentos com procedência e nota fiscal, equipamentos homologados, ela é muito grande. E a grande maioria dos provedores não está preparado para nenhum desses 3 itens. Alguns não estão preparados para um ou outro, mas a grande maioria não faz emissão de nota correto, sequer faz emissão de notas em alguns casos. Quando chega para a gente na consultoria, está tudo muito bagunçado, não tem nota fiscal de compra, comprou no eBay, lá nos Estados Unidos, importou ilegalmente para cá, sem fazer o processo de homologação do equipamento, ou comprou no Mercado Livre, Shopee, e por aí vai. Ou, às vezes, é um equipamento de procedência, mas está muitos anos no provedor e ele não tem como garantir de onde esse equipamento veio. Então, a gente tem que ter muito cuidado em
Se eu não fizer, eu tenho que estar pronto para receber uma fiscalização da Anatel. E a Anatel, do último ano, agora 2025 para cá, tem feito uma série de ações e isso é extremamente importante de vocês estarem atentos. Vale a pena ou não correr o risco? Para aqueles que decidirem que não vale a pena correr o risco, nós temos então aqui algumas informações. Primeiro, custo. De acordo com o porte da empresa, vai ser enquadrada numa dessas categorias e, de acordo com a categoria, o valor a ser pago para a Feninfra. Lembrando que o pagamento pode ser feito em cartão, à vista ou a prazo. A prazo, ele tem acréscimos no valor, então sobe esse valor aqui, ou via boleto. Pagou o boleto, em cerca de 2 horas eles liberam a documentação. Pedro, posso mandar a documentação e pagar depois? Não, é o contrário. Paga primeiro, manda a documentação depois. A aprovação é muito rápida. Em alguns casos, a aprovação foi em 2 minutos, o que acende aquela preocupação. Será que eles estão tão eficientes assim para analisar documentos ou é puramente arrecadatório? Deixe o seu comentário aqui, diga a sua opinião sobre o assunto. Mas vamos lá. Com relação a custos, nós temos que a maioria das empresas de pequeno porte, elas vão ser enquadradas como microempresas e elas têm um faturamento, um ROL, um resultado operacional líquido, de até 1.200.000 por ano. Lembrando que resultado operacional líquido é diferente de faturamento. O faturamento é o valor todo, resultado operacional é após as deduções. Se você estiver muito perto ali desse limite, consulte a sua contabilidade para saber em qual se encaixa. E aí, o valor, então, para a primeira faixa, R$ 2.394. De 1.200.000 a 10 milhões e meio por ano, o valor fica em 2.814 e acima de até 60 milhões, 4.700 e por aí vai. Não vou entrar em grandes detalhes sobre essa questão de valores. Com relação ao cronograma de envios, o envio ele é organizado em 2 etapas. Uma etapa, que é a primeira agora, vai ser mandado toda essa lista de documentos. Então, nós temos ali o envio anual e o envio bienal. Os documentos do envio anual serão enviados desta vez e também daqui a 1 ano, e o envio bienal serão enviados agora e daqui a 2 anos, se nada mudar. Então, continuando como está, a gente vai ter a seguinte situação. Agora, vai enviar certidão negativa trabalhista, FGTS, federal, registro no CREA ou no CFT, PGR, PSMSO, fichas de EPI, treinamento dos NRs, declaração do anexo 2, autoatestado e declaração RET. Vou detalhar cada um desses documentos daqui a pouquinho, mas no ano que vem, apenas metade desses documentos. Lembrando que o pagamento da taxa agora, ela vale por 2 anos, então para o próximo ano não há pagamento, apenas envio de documento. E daqui a 2 anos, se nada mudar, paga de novo, envia todos os documentos. Vamos lá. Quais são esses documentos? Então, vocês vão solicitar a contabilidade de vocês, certidão negativa trabalhista, que não tem nenhuma dívida trabalhista, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa federal. Aqui, a certidão pode ser também certidão positiva com efeito de negativa. Qualquer uma das 2 modalidades é aceita. Nós, da consultoria, ajudamos a pegar ou conseguir ou registrar a empresa no conselho para que possa emitir o documento de registro e quitação do CREA ou do CFT. Qualquer um dos 2 é aceito, não há impedimento contra o CFT, mas precisa fazer essa documentação. Essas são as documentações anuais, então todos os anos tem que mandar. Um detalhe, no processo de envio, quando você vai fazer o envio, o sistema já puxa automaticamente esses da contabilidade. Então, basicamente, precisa garantir que esses documentos existem para que ele consiga ser consultado e puxado automaticamente online e enviar o documento que é esse do registro do CREA ou do CFT. Com relação à documentação trabalhista, nós temos, então, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a ficha de entrega de EPIs para os seus funcionários e os treinamentos da equipe de rua
da parte, no mínimo, NR10, NR35, e caso o PGR, o programa, determine algum outro, como NR6, vai ser feito de acordo com a orientação do pessoal de segurança do trabalho. Vários dos provedores que chegam para nós, eles já têm PGR, PCMSO, e eles, às vezes, tem que verificar se está dentro da validade. PGR vale por 2 anos, PCMSO vale por 1 ano. Estejam atentos a isso, se não, renovem. Não tem PGR, mas tem funcionários, tem que fazer. Se você não tem funcionários, aí há alguma possibilidade, em alguns casos, de fazer uma declaração de inexigibilidade. E aí precisa verificar caso a caso o que funciona para você. Em geral, se você não tem funcionários, isenção do PGR, isenção do PCMSO, não tem como ter ficha de EPIs para a ausência de funcionários, aí tem uma declaração para isso, e o próprio sócio faz os treinamentos da NR10 e NR35 para apresentar, porque alguém tem que estar fazendo a instalação. E se você não tem a instalação por meios próprios, você terceiriza. E a terceirizada tem que fazer esse processo também. Beleza. Com relação à documentação, nós temos, por fim, 3 declarações. Essas declarações eu vou deixar os modelos anexados na descrição desse vídeo. Busquem esse documento lá, baixem, e basicamente o que vocês vão fazer? Vão alterar os dados, colocando os dados da empresa, salva em PDF e assina com o GovBR. Aqui nós temos a declaração que é a declaração que você cumpre o anexo 2 da NR4. Essa declaração é para aqueles provedores que têm menos de 50 funcionários, em que eles não têm obrigação de constituir uma equipe de segurança do trabalho com carteira assinada. Então, diz que com menos de 50 funcionários, você não precisa contratar um técnico de segurança do trabalho, ou não precisa contratar um médico, e assim por diante. Então, é uma declaração que a própria empresa faz e assina. O atestado de capacidade técnica, ele é um autoatestado. No modelo, você mesmo atesta que tem capacidade. Vai preencher os dados da empresa, marcar se a empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte, e vai colocar ali se você mesmo faz o atendimento por equipe própria ou se é através de terceirizada. Assina também da mesma forma. Às vezes as pessoas me perguntam, Pedro, esse atestado é aquele que a gente costuma fazer para licitação, em que eu preciso que uma empresa assine? Não. É um autoatestado. Pegue o modelo na descrição do vídeo e preencha automaticamente. A própria empresa vai declarar que ela tem capacidade técnica. E o resumo de relação tomador de obra, para aquelas empresas que não têm terceirização de serviço, elas vão preencher essa declaração dizendo que elas não têm. E caso tenha, e essa prestação de serviço esteja oficializada lá no e-social, vocês vão solicitar a contabilidade de vocês um RET, que é o resumo de relação de tomador de obra, que ali vai ter dizendo quais são as empresas terceirizadas prestando o serviço para vocês. A documentação não é uma documentação complicada. O que mais dá trabalho é a parte de segurança do trabalho, em que alguns cenários ele fica bem caro para emitir essas documentações. São documentações que não é exigência da Anatel, mas sim é uma obrigação por parte do Ministério do Trabalho. Aqui também, por esse motivo, ficam algumas discussões se é possível ou não que a Anatel questione isso, que ela queira essas informações. A gente não vai entrar no mérito agora. Vamos esperar que a novela passe, que novos capítulos venham e que, de repente, essa questão mude. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso. E aí, então, fica o meu alerta. Se você não quer correr o risco de que a Anatel chegue e fiscalize o seu provedor, se você não tem como provar que está tirando 100% de nota ou notas adequadas ao seu volume, se você não tem como provar a origem dos documentos, ou melhor, se você não tem como provar a origem dos equipamentos, ou se você não tem equipamentos 100% homologados, eu recomendo que faça nesse instante a entrega da documentação. Precisando de algum apoio, entre em contato com a equipe Portal Resende. Os contatos também estão na descrição
desse vídeo e espero ter ajudado vocês a tomar uma decisão consciente. No mais é isso. Muito obrigado.